Imagine você sendo um gestor de uma empresa, um líder, um gestor de RH, e de repente, por algum momento, você começa a não conseguir mais lidar com o seu processo emocional. Você pira, você deixa de respirar, você tensiona o teu corpo, você gera estresse, chega em casa, briga com a família, não sabe lidar com essas dimensões do mundo que está em constante transformação. Então, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso, eu trouxe a minha amiga Denise Garcia, especialista em liderança, neurociência, emoção e respiração. Fundamental. Denise, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você e é um prazer imenso, porque a gente tem muitas trocas aí a fazer, né? Para a gente não pirar. Show de bola. Na verdade, assim, quando a gente pensa, né, na questão da saúde, a quantidade de pessoas que estão consumindo medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, né? E a pessoas que não conseguem dormir com qualidade. Talvez tenha o fundamento disso, né? De não estar cuidando desse aspecto emocional. O problema é que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com milhões de estímulos, né, Jefferson? Acho que assim, a gente não se dá conta. Não. Mas é rede social, é internet, é e-mail, é notificação no celular. Então, o nosso cérebro, ele fica extremamente perturbado. Sim. E quando a gente, entre aspas, quando a gente pira, a gente não se dá conta, acha que é uma situação apenas. E, na verdade, é uma somatória, né? Eu pirei. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Eu pirei, então, assim, eu posso... A Denise fala uma coisa que é um termo que esses dias eu descobri, chama-se infodemia, que é uma epidemia de informações. Né? Então, o nosso cérebro, ele, de certo sentido, não está acostumado a ter tanta absorção de informação. Quando você passa na rua, tem o outdoor, tem o carro, tem as placas, tem todo esse contexto e vai sendo absorvido e a pessoa vai se dando conta da quantidade disso. Mas você falou, por exemplo, que você trabalhou 30 anos no mundo corporativo, não 40. foi? 40 anos. Então, você imagina que experiência gigantesca que a Denise tem nessa área, né? Mas ela parou justamente, chegou um momento que acabou pirando, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre a tua experiência e como que você também deu a volta e pegar desse limão, fazer uma limonada. Perfeito, Jefferson. Eu acho que, assim, como eu comentei, é uma somatória de acontecimentos. A gente tem um pensamento subconsciente que a gente acha que a gente dá conta de tudo. Né? O ser humano acha que ele tem uma capinha invisível de superwoman, de superman, que ele vai conseguir salvar o mundo, vai conseguir resolver todas as situações. Sim. E, na verdade, a gente vai colocando para debaixo do tapete uma série de coisas que a gente não consegue resolver. Né? Sim. Os nossos pensamentos, nós temos aí em média de 50, 70 mil pensamentos por dia, eles são carregados de emoções. E isso vai acumulando no nosso sistema. Né? E o nosso não só corpo... de emoções, né, Dini, mas como no processo químico, né, dentro da questão. Perfeito. Porque o que acontece é que nosso sistema vai ficando sobrecarregado e a gente não pisa no freio. Sim. Né? A gente continua acelerando. Sim. Então, o que aconteceu comigo foi por volta de 2011, por aí, né? Então, a gente está falando aí de 14 anos atrás, mais ou menos. Eu era executiva dentro do mundo corporativo, numa empresa de telecom, e telecom é um mundo muito dinâmico. Sim. Né? A gente não estando dentro de uma empresa de tecnologia já vive nisso, imagina quem está dentro. Imagina quem está dentro. E é aquela história da gente ter prazos para entregar projetos, da gente ter resultados para entregar, são metas, né? É o processo, é o projeto que você está envolvido. E dentro do mundo corporativo, a gente tem eu digo assim, que é uma armadilha que a gente não se permite errar. Sim. A gente acha que não podemos mostrar nossa fragilidade. Sim. Então, você se cobra muito, além de você receber uma cobrança natural do mundo corporativo, que faz parte. Né? Você está sendo contratado, você tem um contrato de trabalho, você tem uma entrega para fazer. Então, é o super-homem e o super-mulher. Exatamente. Mas a gente não foi educado para dizer assim, eu preciso de ajuda. Sim. Eu tenho que fazer esse projeto. Isso seria seria uma ideia de fraqueza. Exato. Por isso que talvez a Brené Brown, né, que tem um trabalho muito genial, que é a coragem de ser imperfeita, ela fala da vulnerabilidade. Exatamente. Né? Só que muita gente traz a vulnerabilidade como fraqueza. Como fraqueza. E não tem nada a ver uma coisa com outra. De jeito nenhum. Né? Mas eu acho que isso está mudando gradativamente. Né? Então, eu acho que nesse momento eu não me permiti
pedir Sim. ajuda. Entendi. E o que aconteceu é que eu tinha o hábito de ficar até mais tarde na empresa, acordar cedo no dia seguinte, eu tinha que estar na reunião 8 horas da manhã, Sim. e o meu café da manhã passou a ser com energético, né? Uau. Para eu me manter ligada, Sim. não deixar o sono me abater, porque eu tinha que discutir sobre os projetos que minha área estava desenvolvendo. Sim. E isso foi um acúmulo, foi Sim. durante um tempo que aconteceu. Aí, de repente, o energético com o café, né? E não é só isso, e não né? almoçar direito. É, exato. Né? Vai somando. Eu acho que você não dormir direito, tem uma série de coisas que estão por trás, porque a sua vida pessoal também interfere. Sim. Né? A gente não tem como dividir. Eu sou um ser humano e que eu vou deixar meus problemas do Não lado tem um de cabide, fora. né? Não tem. Então você é um ser humano único que você precisa aprender a lidar. Meus filhos pequenos, né? Então você ter que administrar tudo isso. Chega uma hora que o seu corpo vai gritar. Sim. Seu corpo vai te dizer, se você não parar, eu vou te parar. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast vão se dar conta, né, que às vezes cuidar de toda essa dinâmica é fundamental. Não adianta depois que está no caixão resolver isso, né? Não. E aí, nesse momento, e é interessante que quando as coisas, como é que as coisas se manifestam? Porque é quando a gente ouve falar que as pessoas... Olha, mas fulano infartou em plenas férias, né? Sim. E por quê? Porque é a hora que o teu corpo entende que ele está descansando. Então, eu, num fim de semana, passeando com a minha cachorra, 9 horas da manhã, meus filhos dormindo, e eu comecei a passar, foi os primeiros sinais que alguma coisa não ia bem. Eu comecei a passar mal no meio da rua, ter taquicardia, as mãos suando, né? O corpo todo gelado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu, como sou muito racional, ao mesmo tempo, tentando fazer a gestão... Não é nada. Autoconsciência, não, é autoconsciência. O que está acontecendo? Peraí, gente, eu posso morrer, peraí, deixa eu pegar o telefone e ligar para meus filhos. E comecei a ligar, e ninguém atendia. Sim. E aí, naquele momento, eu acho que o pânico foi tomando conta. Eu avistei um posto de gasolina, eu falei, eu vou fazer uma força, um esforço para chegar lá, porque se eu tiver um ataque cardíaco, se eu morrer, alguém vai me identificar. Sim, né? entendi. Olha como é que é o racional da gente. Na verdade, né? faz sentido, porque a gente às vezes não tem um plano, né? Exatamente. Mas a partir dali foi a primeira mensagem, né? Que o meu corpo... Sim, que já estava acusando... Que algo não ia bem. E ali eu fui... Ignorei, depois fiquei bem, né? Me recuperei, tomei água, comecei a respirar, as pessoas em volta de mim tentando me ajudar. Liguei para o meu pai, que meu pai mora em Brasília, mas liguei para o meu pai, falei com a esposa dele, que é médica, para tentar me ter uma orientação, né? Aí eu acho que eu fui me acalmando naquele momento. Mas esses sinais começaram a aparecer com mais frequência. E chegou um determinado momento que eu falei, eu preciso de uma ajuda médica. Ou seja, procurei um médico, aparentemente tudo normal, não tem nada, fez os exames, estava tudo ok. E Denise, isso deve ser um momento de estresse. Eu vou te passar um ansiolítico. Sim. E é natural que hoje, mais do que nunca, né, as pessoas optem por tomar um ansiolítico para poder ter um efeito rápido e poder ficar bem. Ao mesmo tempo vai negando todo o processo biológico. Né? Eu não fui pelo caminho do ansiolítico. Eu fiquei com receio. Eu sou muito medrosa para tomar remédio. Sim. Optei por não tomar. Sim. E eu falei, eu preciso ajuda, mas eu vou buscar outro caminho. Foi nesse momento que eu fui conversar com uma amiga e ela me disse, eu contando tudo o que tinha acontecido, ela disse, Denise, você precisa aprender a respirar. Olha só. Eu falei, como assim? Eu respiro desde que eu nasci, né? A primeira coisa, o primeiro ato que a gente faz quando a gente nasce é respirar. Ela disse, não, eu acho que você não está entendendo. Sim. Então, ela começou a me falar sobre a respiração e eu acabei me aprofundando no assunto. Eu conheci um curso que ensinava a fazer técnicas de respiração, né? E aí, naturalmente, eu fui aprender a respirar e eu percebi que eu não sabia respirar. Você fala, então, por exemplo, da questão da respiração abdominal, por exemplo, diafragmática também? Não necessariamente, porque existem trocentos milhões de técnicas de respiração. O ponto mais básico é a gente tomar consciência de que a nossa respiração ela está ligada diretamente às nossas emoções. Sim. A gente não se dá conta, a gente não foi ensinado a isso quando a gente é criança. E no mundo corporativo, assim, por exemplo, o que você percebe que essa ausência da consciência de uma respiração adequada
interfere em quais situações, por exemplo? O problema é que no mundo corporativo, como a maioria das pessoas usa muito o lado racional, ela não se permite observar O que o corpo está falando. o corpo. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando de fraqueza, imagina, vulnerável. Sim. Eu acho que algumas empresas, sim, depois da pandemia, abriu muito a oportunidade para as empresas cuidarem dos seus colaboradores, porque sentiu que era necessário. Porque Jefferson, tem uma coisa muito básica, que eu repito isso sempre. Você, como empregador, se você não tiver consciência de investir na mente de quem produz para você, que te entrega o resultado, Sim. que faz a sua empresa crescer, pendura as chuteiras porque tem alguma coisa errada. Porque o que acontece? As empresas acabam não olhando o custo de afastamento de um colaborador. E financeiramente isso tem um impacto violento. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar consciência. Assim, tá cuidando, e cuidar não é passar a mão, não. Sim. É como você está, então vamos aplicar alguns caminhos, né, de bem-estar. De observação, de tudo. Eu costumo falar, por exemplo, que as pessoas relacionamento única com a parte analítica e racional, quando na verdade a mente é o corpo todo. Perfeito. Né? Então, quando você começa a compreender o que o teu corpo está dizendo, né? Aí você vai começar a evoluir no aprendizado emocional. Não, e outra coisa, todas as decisões que se tomam no mundo corporativo, por mais que eu diga para você, não, essa decisão foi extremamente racional. Mentira. Mentira. Inconscientemente, aquela decisão ela foi afetada por uma emoção. Uma emoção. De alguma forma ela foi. Você pode não ter consciência, mas ela foi. Imagina o seguinte, imagina que você está numa reunião, foi uma reunião pesada, com discussões, com desentendimento, seja lá o que for. Você sai daquela reunião, senta na sua mesa, um colaborador senta na sua frente e pede para você aprovar algum orçamento, algum projeto, alguma coisa. Que tipo de emoção que você está carregando daquela reunião que você saiu, que foi uma reunião tensa, né? Então, naturalmente, você pode demonstrar uma irritabilidade sem você perceber. Sem perceber. Né? Tem uma coisa muito legal, Robert Sapolsky, ele tem um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? Ah, não conheço. Então, nós somos praticamente o único ser da espécie animal que temos úlceras, que são esses buracos dentro do estômago em função de todo o estresse. Então, ele conta, por exemplo, lá no livro, que por que a zebra não tem úlcera? Porque ela lida com o mecanismo de defesa, que é lutar, fugir ou congelar. Então, quando a zebra, por exemplo, ela percebe a presença do leão, ela mobiliza essas funções. Ou eu congelo, ou fujo, ou luto. Mas aí ele coloca, por exemplo, que depois que a zebra se desvencilhou do leão, ela em 13 minutos volta a pastar como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Então, a Sapolsky fala, por exemplo, que o leão na vida da gente, né, são as preocupações. Os nossos pensamentos, isso. Né? Então, ele está dizendo assim, por exemplo, o estresse ele precisa ser pontual e rápido. Mas o que nós, seres humanos, fazemos? Levamos o estresse, como você levou aí, né, 40 anos, e aí chega uma hora que o corpo vai dizer... Vai te frear. Se você não parar na tua racionalidade, eu vou ter que desligar. Exatamente. Então, eu acho que, para mim, no momento que eu aprendi algumas técnicas de respiração, isso é que me trouxe para o meu eixo. Eu percebi, naquele momento, que era o que eu precisava fazer. Sim. Eu falei, gente, se eu soubesse disso quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha feito tantas decisões diferentes, claro. Né? Porque a gente aprender a respirar de uma forma correta. Qual o impacto da respiração, por exemplo, no cérebro? A respiração, ela ativa, dependendo da forma como você respira, ou você ativa o sistema nervoso simpático ou parasimpático. Então, só para a gente fazer vamos dizer assim, uma releitura do que a gente aprende, que a gente aprende na escola e a gente acaba esquecendo né? Nós temos o sistema nervoso autônomo que funciona, faz todo o nosso corpo funcionar de uma forma automática. Você não diz para o teu estômago, faça digestão, você não diz para o teu intestino. Ele vai fazendo isso, né? Ele vai fazendo automaticamente. Então, essa é uma responsabilidade do nosso sistema nervoso simpático, né? Que ele faz com que
todo o nosso corpo esteja preparado para a sobrevivência. Muita gente confunde o simpático com que pessoa simpática. Não. É só uma funcionalidade fisiológica. Exato. Tanto é que esse exemplo que você deu da zebra, ela estava com o sistema nervoso simpático acionado o tempo inteiro. Né? E o sistema nervoso parasimpático é o nosso freio. É quando nós voltamos para o nosso estado de homeostase. Né? Então, o que a respiração ela faz? No momento que nós levamos a consciência para a nossa respiração, nós acionamos o nosso nervo vago. Dependendo do ritmo que você respira, você aciona o seu nervo vago, que é o maior nervo do corpo, que é o nosso 10º nervo, onde ele está espalhado por todos os órgãos do nosso corpo. E nós começamos a mandar um sinal dizendo, está tudo bem. Sim. O leão já não está mais presente, né? Então é a hora que o corpo relaxar agora. Pode relaxar. É a hora que o corpo começa a desacelerar. E esse exemplo da zebra, eu dou o exemplo do cachorro, né? Que eu digo assim, o cachorro quando está na frente do quintal de uma casa, passa alguém estranho, ele vai lá e late, né? Terminou de latir, ele vai lá, deita e dorme. Quer dizer, acionou o simpático, mas já acionou o parasimpático ali tranquilamente. Só que a gente não aprende a fazer isso. Eu brinco muito da questão da raiva de cachorro, né? Não é a raiva, a doença, mas a raiva. O cachorro ele fica com raiva, daqui a 2 segundos ele está abanando o rabo como se... Exatamente isso. E é isso que a gente precisa aprender. Né? E as técnicas de respiração, elas podem nos tirar de situações assim. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, você sabe que você está morando aqui agora, você percebe o congestionamento a todo momento. Né? Então, muitas vezes, você está com pressa para um compromisso, você está dentro do seu carro e você quer chegar no compromisso e aquela ansiedade começa a bater. Né? Então, como é que você pode... Cortisol vai lá para cima. Cortisol vai lá para cima e aí a pergunta que não quer calar. Você pode mudar alguma coisa naquele momento? Sim, verdade. Você não pode mudar nada, você está preso no trânsito, né? Então, a irritação não vai fazer o carro flutuar e você não vai conseguir apertar um botãozinho e fazer o seu carro virar um drone, né? Então, o que você tem que fazer? Respirar. Se eu não posso mudar a situação, eu preciso aceitar a situação do jeito que ela se apresenta, já que eu não tenho ação nenhuma sobre ela, mas eu posso controlar, gerenciar as minhas emoções através da respiração. Então, naquele momento, eu começo a inspirar contando até 4, até 5. Eu seguro a respiração por alguns segundos e eu vou expirando num tempo mais longo do que a minha inspiração. E às vezes, dependendo da minha ansiedade, se a minha ansiedade... Olha a dica aí que a Denise está dando, né? Para fazer em casa, no trabalho, no carro. Conta de novo aí, Denise, então. Então, que a gente pode... Eu vou falar direto na câmera aqui para ajudar. Nós podemos, naquele momento, pode ser de olhos abertos ou olhos fechados, tanto faz. Talvez seja interessante uma senha interna, assim, eu não posso mudar essa situação. Eu posso mudar a situação? Né? Posso. Parto para ação. Eu não posso, eu vou inspirar e vou gerenciar as minhas emoções. Né? Então, inspirar pode ser em 4 ou 5 segundos, segura a respiração por alguns segundos, e expira de uma forma mais longa do que a inspiração. Eu, quando estou muito ansiosa, estou muito agitada, eu começo a fazer a respiração do canudinho. O que é a respiração do canudinho? Eu faço. Soltando. Como se eu estivesse assoprando um canudinho. Fica lento. Se eu tiver a oportunidade de fechar os olhos, eu trago a atenção para dentro de mim. Então, as minhas emoções vão ficando cada vez mais tranquilas. E você vai amadurecendo também nisso, né? Perfeito. Eu lembro muito, você falando sobre isso, uma frase do Jung, que ele diz o seguinte, Jung foi um psicanalista, ele falava, quando eu fecho os olhos eu acordo para dentro. Olha que lindo isso, né? Então, com a respiração você vai... Você desliga os teus sentidos, aparentemente, né? Quer dizer, na verdade, a nossa visão ela é o nosso radar. E é ali que gera os nossos pensamentos, muitas vezes. Tem gente que tem dificuldade de fechar os olhos, porque não quer perder o controle, né? Exatamente. E controle, né? Você falou uma coisa, controle. Para que a gente precisa de controle? É isso. O controle, a gente, às vezes, ilusório, mas acha que a gente tem controle sobre alguma situação, mas é para a gente buscar segurança. O conforto daquilo que a gente conhece. Então, talvez uma metodologia de vida, que são 2 músicas que se interpenetram, né? Uma é Deixa a Vida Me Levar,
e a outra é quem sabe faz a hora não espera acontecer. É verdade. Então, as duas vão se cruzando no caminho. É verdade, mas o ser humano, ele precisa desse Talvez controle, o teu adoecimento tenha a ver com o excesso de controle. Não tenha dúvida. E isso foi uma consciência que eu tomei, porque eu, como gestora de uma área muito pesada, né, uma área grande, eu era responsável por projetos de estruturação de canais de vendas, eu, naquele momento, eu me cobrava muito. Sim. Não era nem o meu chefe na época, o meu líder na época, ele era uma pessoa inspiradora. Inspiradora. Eu aprendi muito com ele e, assim, agradeço eternamente pelos aprendizados. Então, não era um problema de conflito com o chefe, não era isso. De alta muito exigência. Pelo contrário, era alta exigência. O estresse está muito ligado a isso, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né? Porque a gente se cobra e muitas vezes os fantasmas estão dentro da nossa mente. Não tem ninguém te cobrando. Eu lembro muito de uma frase do Tony Robbins, né? E tem a ver com isso, na época eu fiquei chocado com a frase, que ele dizia o seguinte: eu exijo mais de mim do que qualquer um possa imaginar. Aí eu fico imaginando, né? Talvez seja esse a nível de alta exigência que não relaxa, fica no modo de luta e fuga e congelamento, e aí adoece. Mas também tem uma coisa muito importante que está por trás disso tudo, Jefferson, o nosso ego. O ego. Nosso ego, a nossa vaidade, ela não quer admitir. Não quer admitir. A gente como ser humano, a gente não quer ser julgado. Sim. A gente não quer ser criticado. Sim. A gente quer ser aceito. Sim. Isso é a base do ser humano, né? Então, isso nos estressa muito. Sim. Quantas pessoas eu vejo que tem uma aparência que não... Isso, né? Então, a necessidade de controle, a necessidade de fazer gestão, e eu reconheci tudo isso quando eu adoeci. Que eu falei, gente, peraí, o que está me adoecendo? Né? É a minha cobrança interna e está ligada a quê? Está ligada à minha alta exigência, ao meu perfeccionismo, ao meu ego, à minha vaidade, que eu vou ter que baixar a bola. É isso. E aí a respiração, junto com a respiração, entrou um processo de meditação. Tá. Eu só queria comentar uma coisa interessante, que a palavra respiração, na etimologia da palavra, é muito lindo, né? Porque RE significa, de novo, intensidade e espírito. Olha só. Né? Então, quando você respira, na verdade, você está inspirando o espírito da vida. Perfeito. Né? Perfeito. E no mundo corporativo, a gente não tem esses ensinamentos. Não tem ensinamento. Como que a neurociência, por exemplo, do teu aprendizado, é capaz de contribuir para esse mundo corporativo dentro dessa questão, ligando emoção, sentimento, cuidado com o corpo, toda essa questão. E aí contando, pegando o teu gancho, mas só para fazer a ligação, eu, minha vida inteira como administradora de empresas, né, executiva, na área de vendas, área comercial, etc., fez com que, depois que eu adoeci, que eu comecei a seguir essa caminhada de respiração, e de meditação e de autoconhecimento e me aprofundar, eu senti falta de saber o porquê das coisas. Aí é que eu fui fazer a minha especialização. Quer dizer, eu fiz uma mudança de carreira, eu fui fazer uma especialização, pós-graduação na PUC de Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar, Autorrealização, e na sequência já emendei com Neurociência e Comportamento. Já foi. Que aí eu falei, eu preciso saber o porquê das coisas. Claro. Faz parte do meu processo Exato. também. Então, eu acho que a neurociência me trouxe muito esclarecimento sobre isso. Sim. E a gente vê que você tem conhecimento disso também, porque nos seus livros você comenta sobre isso, né? O que acontece da historinha da zebra, né? Que nossa amígdala cerebral, que nós temos as duas amígdalas, que é o tamanho de uma amêndoa, né? Para quem nunca ouviu falar na amígdala cerebral. Tem um amigo meu que é neurocientista, que ele diz assim, muita gente fala das amígdalas pensando aqui, né? Que é a amígdala na garganta, né? Mas aqui são tocilas, né? Tocilas. Então, quando uma pessoa ela não tem amidalite, ela tem tocilite. Olha só, para mim é novo. As amígdalas são no cérebro, aqui é tocilas. Então, as amígdalas cerebrais, elas fazem parte do sistema límbico, né? E é o nosso radar, quando elas estão responsáveis pela nossa sobrevivência. Um detector de fumaças, assim. Exatamente. Dizer, olha, perigo. E quando a gente tem esse monte de fantasminha na mente,
ela está entendendo que existe um perigo, Existe um perigo. né? Porque não é real. E fica muito ativo. Porque o cérebro, a maioria das vezes, ele não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. Sim. Ele começa a processar como se você tivesse perigo. Então, Sim. se você está sentindo que você vai morrer, como uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Sim. Eu estou com risco de que aquilo ali me representa um perigo. Vou morrer. Então, a amígdala, o que ela faz? Ela libera, começa a acionar as glândulas adrenais para dizer, produz adrenalina, cortisol, porque tem que lutar e tem que fugir. Mais sangue produzido, coração bombear, músculo, né, sendo acionados, e você está pronto para fugir, ou para lutar, ou para congelar. Sim, né? Então, naquele momento, é quando sobrecarrega. A nossa amígdala, ela rapta o nosso neocórtex frontal. Sim. Neocórtex frontal, para quem não sabe, ele está atrás da nossa testa, porque é o gerenciador, né? É a nossa tomada de decisão, é o nosso aprendizado, o nosso conhecimento. É raptado, e por que muitas vezes a gente age por impulso? Porque ele foi raptado. Simplesmente por isso. E aí você imagina dentro de uma organização a quantidade de demandas que tem, né? Não tem como você tomar uma decisão assertiva se você está estressado. Eu estava falando para a Denise hoje que eu descobri um termo novo que tem tudo a ver, né, com que os empresários, o mundo corporativo trabalha, que é backlogging, né, cognitivo, que é essa capacidade não, esse acúmulo de informação que a gente tem e acaba, por exemplo, tendo muito mais desgaste físico e emocional do que às vezes fazer jogar uma partida de basquete durante horas e horas. Né? Imagina a energia que é gasta ali. Eu estava fazendo um curso outro dia, foram 12 horas de curso direto, assim, né, só um intervalo de 1 hora para o almoço. No outro dia eu parecia que tinha levado uma surra. E aí, com o aprendizado do backlog, né, eu fui perceber que eu estava usando uma quantidade de energia racional altíssima. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, um gestor, né, o tempo todo sobrecarregado. E uma coisa interessante, Jefferson, você sabe que em 2022, se eu não me engano, ou 2023, não me lembro, a Microsoft divulgou uma pesquisa que eles fizeram com 14 executivos. O que eles fizeram? Eles botaram em 14 executivos, colocaram aquela touca de medir os impulsos eletroencefalograma, né, para poder mapear o cérebro. No primeiro dia, esses 14 executivos participaram de 4 reuniões consecutivas. Saía de uma reunião, entrava noutra. Saía de uma reunião, entrava noutra. Mapearam o cérebro deles. As ondas beta, que são as ondas cerebrais que têm ativação, né, que é o estresse, a atividade cerebral em alto. Estado bético, né? Exato. Elas estavam totalmente presentes. Então, a fotografia do cérebro era muito alaranjada. Não tem como enganar. Não tem como enganar. No dia seguinte, no segundo dia da pesquisa, os mesmos executivos participaram. Entre a primeira e a segunda reunião, eles pararam por 10 minutos, colocaram fones de ouvido e fizeram uma prática de mindfulness. Mindfulness, para quem não sabe, é meditação. Sim. Nada mais é. Uma atividade de atenção plena, de consciência plena. Sim. Esse nome mindfulness foi ocidentalizado para evitar preconceito. Né? Exato, né? Porque foi o John Kabat-Zinn que trouxe essa terminologia, porque sabia que se falasse de meditação, iam ligar o budismo achando que fosse religioso. E, na verdade, nada mais é do que uma prática de atenção plena. Né? Então, entre uma reunião e outra, eles fizeram 10 minutos de prática. Entre a segunda e a terceira, a mesma coisa. Entre a terceira e a quarta, a mesma coisa. Resumo. No segundo dia, as ondas alfa estavam muito presentes no cérebro dos executivos e observaram também que eles foram muito mais criativos e muito mais participativos nas reuniões. Mais potencial do cérebro. Perfeito. Às vezes a pessoa diz assim, né, estou em alfa, né? Mas só que a pessoa pensa que estou em alfa não está no estado de vigia, bem ao contrário. Pelo né? contrário. Amplia mais a É o freio, né? É o freio que a gente precisa dar para a mente, porque imagina o seguinte, se na nossa 70 mil pensamentos, você falou, né? Uau! Imagina. E nós respiramos de 25 a 30 mil vezes por dia. E nem se dá conta. E não nos damos conta. Né? Deixou de respirar, acabou a vida. Acabou a vida. Agora, o que é interessante, né? Todos os dias você toma uma decisão.
todos os dias você faz escolhas Sim. na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. 35 em média, 1000. Agora você imagina... Não, você sabe que desses pensamentos, de 50 a 70 mil pensamentos por dia, somente 10% é que são novos. Não, e porque são o resto úteis. é tudo repetitivo. São úteis. O Porque resto é tudo porcaria. fica, né, batendo na mesma tecla. Né? Então, agora tu imagina se a gente está estressado, se a gente não tiver uma prática respiratória ou de mindfulness, os executivos pressionados por resultados, por receita, né, por transformações dentro do mundo corporativo. É o chefe que é do bem, mas tem o chefe que te faz bullying, né, ou que desqualifica o seu trabalho. Quer dizer, as pessoas estão passando por um momento de pressão o tempo inteiro. Mas assim, o mundo corporativo é o inferno? Não, não é isso. A minha proposta, como 40 anos de mundo corporativo e ter tido essa experiência de ter pirado, né, de ter adoecido, é ajudar os profissionais de agora em diante, mais do que nunca, a não pirarem no mundo corporativo. Então, né? isso. Por isso que eu repito tanto, o inspire, expire e não pire, nem no mundo corporativo, nem fora dele. Sim. Porque a gente precisa aplicar isso. Quando a pessoa pira, ela pode pirar para os relacionamentos, pode pirar... Diversas formas. Me contei sobre experiências de pirar, por exemplo. Não, e você como especialista em comunicação não violenta, você, mais do que nunca, você sabe disso. Sim. A agressividade que as pessoas têm na hora de se comunicar. Sim. Porque se eu estou estressada, eu não vou conseguir me relacionar com você. Eu fico mandando, exigindo... Exatamente. Como assim que você não sabe fazer isso? Sim. Né? E isso que é o mínimo, porque tem... eu já assisti determinadas situações dentro de empresa que, no meio de uma reunião corporativa, no meio de uma videoconferência, de uma reunião virtual, de um gestor comentar sobre alguma planilha, alguma coisa, e o diretor da área dizer, seu idiota... né? Ou seu imbecil, como é que você não viu um negócio desse? Gente, não é à toa que tantas empresas hoje sofrem processos, né? Porque tem esse desrespeito de danos morais, exatamente. Então, assim, quando você olha uma cena dessas, você pensa, essa pessoa não está bem. Não está. Essa pessoa está estressada. Preciso de ajuda. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu criei, que é: a pressa ou a exigência é inimiga da compaixão e da gentileza. Perfeito. Então, o grande desafio, talvez, dentro do mundo corporativo, e no modo geral também, é como que eu lido com a pressa e a exigência sem perder a compaixão e a gentileza. Respirando. Então, respirando, né? Para que eu possa manter o meu centro. É tão interessante, Denise, que a palavra meditação, ela tem uma etimologia de med, né? E med significa cura. Por isso que tem medicamento, medicina, meditação... médico, agente de cura. Perfeito. Então, qual é o custo financeiro de uma respiração bem elaborada? Zero. Né? E aí o que a gente precisa fazer é apenas, você vê, em segundos, se esse estresse está presente na vida de executivos, está presente na vida do mundo corporativo, o que as pessoas podem fazer é parar por alguns segundos. Então, eu queria te perguntar, nos dê uma dica, por exemplo, como a pessoa pode detectar quando ela está perdendo o centro emocional dela. E aí que ela possa, de repente, fazer 3 coisas básicas para poder... eu preciso buscar o centro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer... Mas daí você fala aqui para a câmera para dar dica para as pessoas ali. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se auto-observar, né? Como é que está a minha irritabilidade? Como é que está a minha comunicação? Ou como eu funciono quando eu estou sem o estresse? Eu tenho um padrão, então. Mas, às vezes, o estresse é tão crônico perfeito. que a pessoa não percebe. Nem percebe. Mais. Ela acha que aquilo é natural. Só um parênteses aqui. Há mais de 100 anos atrás, 2 psicólogos americanos fizeram o estudo da curva do estresse. O estresse ele é importante na nossa vida. Sim. Porque quando a gente não tem estresse nenhum, a gente procrastina, a gente está parado, né? A gente está na cama, vamos dizer assim, com preguiça que bate. Então você precisa de uma dose de estresse na sua vida. A segunda parte desse gráfico de performance versus estresse é a parte ideal. Ou seja, é o estresse, por exemplo.
Eu, para participar do teu podcast, eu precisei de ter um pouco de estresse. Para quê? Para trazer meu foco, minha atenção, né? O que eu vou falar, como eu vou falar, qual é o conteúdo. Eu acho que eu posso levar essa dica. Isso envolve energia e isso me traz um pouco de estresse saudável. Mas daí você decidiu conscientemente participar do podcast, quando muitas pessoas podem dizer, eu não tenho condições disso e vou fugir. Perfeito. Né? Quando você ultrapassa uma determinada linha de carga de estresse, você começa a se sentir exausto, irritado. Você não tem paciência, você se torna mais impaciente com as pessoas, né? Você não dorme direito, você não come direito, você toma muito café, às vezes nem toma, mas tá pilhado, você está pilhado, né? Você respira curto, de uma forma curta. Esse é o primeiro sintoma. Observe o ritmo da sua respiração, né? Então, fica mais esbaforido assim. Exato. Só que se um pouquinho além, você pode correr o risco de ter um burnout. E burnout nada mais é do que o esgotamento físico, mental e emocional. Transbordou tudo. Quando você trava, né? Totalmente. Agora, olha que interessante, para a gente se auto-observar. Quanto mais rápido eu respiro, mais estressado eu vou ficando. Quanto mais estressada eu estiver, mais rápido eu vou respirar. Então, é um ciclo vicioso, né? Como é que a gente inverte esse ciclo vicioso? Mudando o ritmo respiratório. Então, se eu estou agitada, eu tenho que parar por alguns segundos, inspirar profundamente. Segura a respiração por alguns segundos e expira lentamente. E só... Faça isso por alguns ciclos. 5 vezes, já muda 6 toda vezes, a química do cérebro. 10 vezes, muda completamente. As tuas fibras nervosas que estão aqui no peito e o teu nervo vago capta que as coisas estão voltando ao normal. E começa a mandar mensagem para o cérebro. Está tudo certo aí. Está tudo bem, não tem leão, né? Não tem nenhum cachorro, não tem nenhum leão, não tem nenhum ladrão. Você pode ficar tranquilo que... E é muito triste, né, as pessoas se darem conta da importância disso depois que os eventos acontecem, né? Infelizmente. Eu agora, no final do ano, um amigo meu, eu mandei uma mensagem para ele e ele me mandou uma mensagem muito torta no WhatsApp. Ele disse, eu tive um ATC, eu digo, não entendi, mas daí eu percebi que ele não conseguia escrever. Ele teve um AVC. Mas se você olha a história dele, você vai perceber assim, quanto eu estava levando o meu corpo até o limite achando que eu era super-homem mesmo. Né? E aí não fazendo esse processo de conexão com a... Eu me lembro, sabe, do que de um deputado, o deputado federal já tem muitos anos isso, que era o filho da ACM, que ele infartou com 40 e poucos anos, correndo final de semana fazendo esporte. E era exatamente isso que eu estava comentando antes. Era a hora que você está achando que está tudo bem, é que o corpo grita. Né? Foi quando eu, no final de semana, que eu passei mal, né? Assim como muitas pessoas infartam nas férias, ou tem um AVC, ou seja lá o que for. Normalmente eu gosto de falar, às vezes o corpo diz assim, agora que você vai tirar férias, eu vou te reparar os danos. E aí a pessoa fica gripada, né? Começa a aparecer, porque que é o tempo que o corpo tem de... É como se fosse uma oficina, na verdade, né? Oficina da vida. E Jefferson sabe que tem coisas muito simples para serem feitas. Não é um bicho de 7 cabeças você voltar à tua homeostase. Né? Então, no mundo corporativo, eu acho que eu penso o seguinte, se você é uma pessoa que tem uma responsabilidade de uma entrega grande de resultados, você é um líder, como é que você vai inspirar pessoas se você não estiver bem? Então, as lideranças, mais do que nunca, elas precisam cuidar da sua mente, do seu corpo. E quando eu falo de respirar, de meditar, não é simplesmente você sentar em posição de lótus, né, e ficar fechando os olhos. Não é isso. Mas também pode ser também. Pode, mas eu digo, você pode sentar na sua mesa de trabalho... Dizer para as pessoas, olha, eu preciso de 10 minutos. 5 minutos, você diz assim, ok, 5 minutos. Eu fecho os olhos e levo a minha atenção para a minha respiração. Eu inspiro e expiro, observando o meu abdômen se expandir, o meu abdômen retrair, né? Porque às vezes a gente acha que a gente respira correto fazendo...
É isso. Não é isso, Sim. né? O peito, ele praticamente não se mexe. Na verdade, é o movimento do diafragma empurrando seus pulmões para esvaziar e liberando seus pulmões para se expandir. Você sabe, Denise, que eu também sou formado em educação física, né? E na época, antigamente, eu acho que ainda ficou esse padrão do inconsciente por aí. Sim. Que tinha uma metodologia de ensino assim, barriga para dentro, peito para fora. E só que quando você olha um bebê, por exemplo, ele já respira diafragmaticamente, né? Perfeito. Ele já respira aqui, né? Aí a gente fica pensando, qual foi o momento que dá a virada de chave que a pessoa deixa de respirar, talvez no início da vida, para vir para cá? Porque eu acho que a gente começa a contrair. Porque quando você está tenso, está, né? aqui, né? Uhum. Você contrai o abdômen. Às vezes eu me pego com o abdômen contraído. Sim. Aí eu percebo que a minha respiração está tensa, eu falo, peraí, é a consciência de novo, né? Então não é porque você aprendeu algumas técnicas é que você não vai mais errar ou não vai mais se tensionar. São outros momentos emocionais. Não, você tem agora ferramentas para que possa te ajudar a respirar e lidar com essas emoções, né? Sabe, quando você estava falando isso, eu também lembrei, minha mãe faleceu então há 2 anos, mas em todo o processo de ela estar no hospital, a gente cuidar, né, o meu irmão que estava junto, ele contou assim, meu estômago aqui, minha barriga está uma pedra, né? Porque ele acho que segurou tanto o processo emocional, claro. Porque aqui tem a ver com medo, né? Com certeza. E ele disse que está uma pedra, e de fato é isso que você está falando. Não, porque quando você está no momento de tensão, o teu sistema nervoso simpático, ele para o teu estômago. Sim. Porque para o estômago, o modo de falar, que eu digo assim, ele enrijece porque, como quem diz assim, não é o momento de fazer digestão, deixa eu preparar o teu corpo para outra coisa, que você pode ter que lutar ou fugir ou congelar. Sim. Então tem alguns órgãos que eles deixam de ativar, de serem ativos, de estarem ativos para atender outras demandas. Para poder atender outras demandas. É a mesma coisa. Quantas vezes a gente se pega, por exemplo, de você passar por uma situação de tensão e depois que acabou aquela situação de tensão, o seu intestino solta. Sim. E você tem que correr para o banheiro. Sim. Porque é quando o sistema nervoso parasimpático diz assim, olha, tá ok. Agora tá ok. Tá agora liberado. volta a liberar, né? Volta a funcionar. Tá liberado. E é verdade, a gente às vezes, o nosso sistema ele é muito inteligente, né? Sim. Então o sistema nervoso autônomo, quer dizer, com simpático. É por isso que eu falo no meu livro Inteligência Reptiliana. Perfeito. É muito mais inteligente que qualquer outra inteligência que existe na face da Terra. E a reptiliana, onde as emoções mais profundas estão ali. Né? Então, eu acho que hoje o nosso desafio, Jefferson, é se auto-observar. É a autoconsciência de tudo que está acontecendo para que a gente possa analisar. Bom, eu estou tensa agora. É o momento de eu tomar uma decisão? Eu preciso tomar uma decisão. Estou sendo pressionada. Espera aí. 30 segundos. Né? Acalma os pensamentos, faz a técnica de respiração, acalma os... É como se fosse... Olha, tem um instrutor da Organização Internacional Arte de Viver, a qual eu aprendi a técnica de respiração chamada Sudarshankriya. Né? É uma técnica muito profunda que existe há mais de 40 anos. A sede é na Índia. Eu tive a oportunidade de estar no ashram, né? De estar na Índia também durante um tempo, onde essa técnica ela transformou a minha vida, né? Ela me ajudou a sair da síndrome do pânico e naturalmente me despertou a necessidade de um cérebro racional querer entender o que está por trás, né, da respiração, do sistema e tal. E foi muito interessante porque um instrutor sênior da Arte de Viver, eu escutei ele num curso ele dizendo o seguinte: ele pegou uma garrafa de água e ele disse assim: imagina que esta garrafa com água, a água aqui está transparente, certo? Isso aqui é a tua mente. Sim. Agora você pega um punhado de terra, de areia, como se fosse os teus pensamentos, e joga aqui dentro. Aí tampa a garrafa e sacode. Sacode, 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 sacode. Aí põe a garrafa parada. Você vê que a garrafa está com a água toda turva, certo? Sim. Essa é a tua mente sob estresse. Turva. Simples você não consegue enxergar do outro lado, Sim. porque você não tem clareza mental. Sim.
Agora, vamos deixar essa garrafa parada aqui, é como se você relaxasse a sua mente. Você vai entrar em estado meditativo, respirando e entrando numa meditação. O que vai acontecer? A areia vai para o fundo da garrafa. Decantando. Uhum. Depois de um tempo, quando você pega a garrafa, você volta a enxergar do outro lado, porque os pensamentos se acalmaram. Uma metáfora A maravilhosa. nossa mente é exatamente assim. Gente, olha só, o papo está muito gostoso, muito agradável e passa rápido, né, Denise? Verdade. Então, assim, eu quero agradecer de todo o coração a tua contribuição. Eu creio que esse aprendizado da respiração, para você não pirar, não só no mundo corporativo, né, mas nos relacionamentos em geral, é importante. Então, fica a dica aí para que você possa botar foco e atenção no processo meditativo, respiratório, cuidar das emoções, observar, né, a tua realidade. Então, eu gostaria, Denise, para que você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas, né, para que elas pudessem levar isso para o seu dia a dia. Eu que agradeço a participação e eu acho que a principal mensagem aqui é: observe as suas emoções, os seus pensamentos e a sua respiração. E quando você sentir que alguma coisa não vai bem, pare por alguns segundos, inspire profundamente e expire lentamente, para que você possa acalmar o seu coração e suas emoções e voltar a pegar o controle remoto das suas emoções. Então, enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo nem fora dele. Então, assim, ó, lembra da metáfora da garrafa, que é maravilhosa essa, né? Simples, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, saber agora... Eu costumo dizer, por exemplo, que às vezes a pessoa, para limpar uma piscina, leva um tempo, mas para sujar é questão de pouco tempo, né? Total. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do nosso papo, curta, compartilhe, comente com as pessoas, dê um ok aí pra gente e a gente vai seguindo nesse caminho pela evolução humana. Gratidão.